Os... Olá pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Ravan Leão, advogado, servidor público do governo do Distrito Federal, atuo na Secretaria de Justiça, na carreira socioeducativa, lidando com a ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, ok? O foco aqui, pessoal, é trabalhar para vocês uma temática muito importante para concurso público, direitos humanos, né? Uma disciplina que ministro com muito prazer, juntamente com legislação extravagante. Aqui a nossa temática é a responsabilidade do Estado frente a violações de direitos humanos. Beleza? Já vou deixar logo uma dica. Não é só por fato cometido por agente público ou na estrutura estatal que o Estado vai ser responsável não, tá? Se um particular cometer violações de direitos humanos e o Estado nada fazer, também vai ser responsabilizado. Bacana. Então já fica dito aqui. Outra dica, antes da gente entrar em detalhe. Na Lei Maria da Penha, né, muita gente fala a Lei Maria da Penha surge no Brasil em virtude de uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana. Ele não sofreu condenação na Corte Interamericana, tá? O que houve foi uma recomendação da Comissão Interamericana. Não confundam Corte com comissão. Corte é justiça, a comissão é um filtro preliminar. Foi nesse filtro que houve aqui uma recomendação onde o Brasil, dentro de vários fatores ali a serem resolvidos, também queria uma legislação específica de proteção, que é a Lei Maria da Penha. Belezinha, então já tira esse mito. Tranquilo. Então nós temos dois tipos de responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade internacional no que tange os direitos humanos e tenho uma responsabilidade no âmbito interno. Toda essa responsabilidade, ela, além de remeter aos direitos humanos, ela também remete ao direito constitucional e ao direito administrativo. A gente tem aqui no Brasil a responsabilidade civil, né? Objetiva é aquela que, sem dolo ou culpa, o Estado vai ser responsabilizado. Acontece, por exemplo, em morte dentro do estabelecimento prisional ou em unidade socioeducativa. Morre um adolescente frator ou morre um preso num estabelecimento de restrição de liberdade, o Estado é responsável. Aí o Estado vai buscar, em virtude de uma possibilidade de uma ação civil ali, né, regressiva, junto ao servidor, para que, se ele, na responsabilidade subjetiva, né, agindo com dolo ou culpa, ele poderá ser responsabilizado. Então você tem que ficar esperto na responsabilidade objetiva e na subjetiva. Tranquilo? Belezinha. Aí, gente, olha só. No que tange a responsabilidade internacional de direitos humanos, nós temos um Tribunal de Justiça Internacional em nível de sistema global, né, que é encabeçado por um organismo internacional de direitos humanos, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU. E eu tenho nas Américas também um sistema americano, que não é subordinado, não tem recurso. Eu perdi aqui na América, recorro à ONU, não tem isso. Eu tenho a Corte Interamericana de Justiça. Tá? Um sistema jurisdicional de defesa dos direitos humanos existente aqui, criado na estrutura, né, da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A OEA está para a América como a ONU está para o mundo. Eu tenho o Tribunal Internacional de Justiça na ONU para o mundo e na América eu tenho a Corte Interamericana de Justiça. Funciona como justiça. E eu tenho também a Comissão Interamericana, é um filtro, né? Vai analisar a admissibilidade, né? Vai fazer um filtro dos casos aqui. Ponto. Casos de violação de direitos humanos só vão chegar à Corte Interamericana por duas situações. Ou por meio dos estados, ou seja, a República Federativa do Brasil, vai lá a União, né, representando o Brasil, levar um caso, ou a própria comissão. Nós, cidadãos comuns, e as ONGs, as entidades e outras situações não vão poder levar o caso na Corte Interamericana, tá? Nós teremos de levar a comissão, e assim a comissão, analisando a admissibilidade, ela vai poder levar esse caso para a Corte, ok? Tranquilo. E outra questão de concurso. Para que um caso seja levado, né, à corte ali pela comissão, o primeiro filtro ali é haver o esgotamento dos recursos internos. Deve ter sido esgotado o sistema judiciário, o sistema administrativo do Estado. Após todo esse esgotamento, aí sim, busca lá. Não cabe recurso, tranquilo, perdeu na corte, perdeu, não tem recurso. Lá na comissão, hoje, nós temos uma brasileira, uma jurista renomada chamada Flávia Piovesan. Inclusive, para ela entende que a DODH tem uma força vinculante,
que não é a visão de todos os doutrinadores dessa área, mas ela tem, Flávia Piovesan. Em âmbito mundial, lá na ONU, nós temos o Antônio Cansado Trindade, um grande nome aí, já passou pelo sistema americano, agora está no sistema global. Bacana. Outro detalhe, o Brasil ele já foi condenado em alguns casos. Você não precisa saber cada caso diretamente, mas tem que ter uma noção do que já passou. Lá, o próprio MPF disponibiliza no seu site uma série de sentenças, são gigantescas a respeito disso. Tivemos o caso Ximenes Lopes, Nogueira Carvalho, o Escher, Garibaldi, Gomes Lund, que é a guerrilha do Araguaia, né? Tivemos o caso de trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, Cosme Rosa Genoveva e Evandro Oliveira, Favela Nova Brasília, nós tivemos isso aí também. Tivemos a questão do povo indígena Chucuru, tá? E também a mais recente condenação foi a de Vladimir Herzog, em virtude das questões da morte dele pela falta de ação do Estado brasileiro na época da ditadura. Beleza? Tranquilo. Só pra você saber que teve coisa pra caramba. Vou falar um pouco de alguns para vocês só conseguirem. Deixa eu colocar aqui. Só para ter uma noção. Ó, o caso Ximenes Lopes foi uma situação que aconteceu. Ele tinha problemas mentais e ele se encontrava dentro de um estabelecimento que cuidava de pessoas com essa situação. E ele lá foi tão maltratado que ele veio a morrer. E não houve uma investigação adequada nessa situação. Inclusive, se não me engano, isso aconteceu no Pará, tá? No Pará. E aí houve essa condenação por esta omissão, essa negligência do Brasil. Beleza? Tranquilo. Em 2006. Nós tivemos outro também, foi o caso Nogueira de Carvalho, que foi um advogado que denunciou um grupo de extermínio no Rio Grande do Norte. E aí ele foi morto e tudo, e também por essa omissão nessa solução desse caso, mais uma condenação. Outro caso aqui foi o 7º Garibaldi, tratando de uma responsabilidade internacional, foi assassinado por 20 pistoleiros, né, numa questão de reintegração de posse, lá ao Brasil. Nesse caso Escher, foi em 2009 lá no Paraná. Foi uma questão de interceptação telefônica, que houve um envolvimento de questões de sem terra. Tome condenação. Tivemos também a questão da guerrilha do Araguaia, também, que foi na época agora da presidente Dilma, também uma condenação. E por último aí, né, nós tivemos essa questão do Vladimir Herzog, né? O Brasil não investigou plenamente a sua morte e isso gerou uma condenação. Então, o que fica de mensagem para o teu concurso? Esses casos, eles não são tão notórios. O que eu acredito que uma prova mais complexa pode cobrar de você, vai dizer o seguinte, o caso da Lei Maria da Penha, vai dizer que em virtude da inação do Estado brasileiro na situação da Maria da Penha, o Brasil foi condenado na corte, não foi. Que foi uma recomendação da comissão, ela parou no filtro ali para a solução, beleza? A Corte Interamericana, os seus juízes e os membros da comissão, eles têm o quê? Eles têm a mesma imunidade diplomática, beleza? Eles possuem as mesmas imunidades dadas aos diplomatas, beleza? Para que haja maior eficácia nas suas ações. Eles podem tomar algumas medidas emergenciais, só que o papel dessa corte, tanto aqui na América quanto no sistema global, é mais de sanções administrativas e civis, indenizações, ok? A única responsabilidade penal que a gente tem aqui não é para o Estado, vai ser para um líder de um Estado, um presidente, né, um rei, um imperador, sei lá, o líder de um Estado que ele vê a cometer os crimes de lesa humanidade, crimes contra a humanidade, aqueles previstos no Estatuto de Roma, por exemplo, genocídio, dentre outros lá, ok? E aí foi criado em 2002 o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que funciona em Haia, na Holanda. Ele não se confunde com a Corte Interamericana nem com o Tribunal Internacional de Justiça. Esses aqui têm papel de indenização, esse aqui de prender uma pessoa natural, tá? Inclusive tem um líder lá da África, da República Federativa do Congo, preso lá por questões de violação de direitos humanos na linha do racismo, tá? Então, TPI prende pessoas.
No sistema global, o TJ vai punir assim também administrativo e civilmente. Na América, eu tenho o sistema bifásico, a corte e a comissão. Só chega na corte por meio da comissão ao Estado diretamente. Pessoas comuns, né, pessoas naturais e outras entidades vão levar os casos à comissão. Tranquilo? Vão e vençam e por vencidos não sejam conhecidos. Então, muito cuidado no chamado Estado inconstitucional, né? O estado da coisa inconstitucional. O sistema prisional brasileiro é visto pelo STF como um sistema totalmente errôneo, inadequado, que não reinsere esse indivíduo na sociedade, que é um papel da pena, né? Retribuição, prevenção e ressocialização, ok? E assim, o Brasil já foi por vezes instado lá no STF e sido que é condenado ali o Estado objetivamente pela responsabilidade na vida daqueles ali que estão restritos de liberdade, ok? Morte de um preso, suicídio ou não, lá vai o Estado ser responsável, ok? Então, ficar de olho na responsabilidade objetiva do Estado, na responsabilidade subjetiva do servidor e também na responsabilidade internacional. Essa é a nossa ideia, está sempre colaborando com a tua aprovação. O meu contato de lista de transmissão é 061 98509 8848.